Se você tiver tudo bem com vocês, não ligue esses descascados, porque eu peguei muito sol e tem minha cara assim. E hoje eu vou fazer o arroz comigo no segundo dia de aula. Então bora lá. Eu vou escolher minha roupa e eu vou montar com vocês. Gente, eu acho que eu vou com essa calça e uma camiseta preta. Gente, eu vou toda de preto, ó. Eu vou colocar essa calça preta, uma legging e essa camiseta preta. E um tênis preto que eu já mostro qual é. Gente, coloquei a calça, ó. Pronto, a gente coloquei a camiseta, a calça e a blusa. Aí eu vou colocar o tênis. Gente, nem sei porque eu fiz assim, mas eu coloquei. Não dá pra chegar mais, enfim, pôs a calça, a camiseta e agora eu vou pôr o tênis. Uma ajeitada no penteado. Eu vou passar o rímel e ficou bem tipo São Batom. Gente, eu já passei rímel, ó. Agora eu vou passar o meu... Agora eu vou passar o meu creme de água de coco. Eu não sei pra vocês, agora eu vou escovar o dente. Ó, gente, vai escovar o dente. Já passei rímel. Ó, gente, deu uma ajeitada melhor no penteado, né? Aí agora eu vou passar meu creme. Esse aqui é da CeraVe, ó. Porque como eu tô com esses coelhos na testa, eu quero ficar passando todo dia. Ontem eu não passei. E agora eu vou passar, né?